Olá, amigos, internautas, visitantes do canal Jesus, Você e Eu. Hoje iremos ler um item do livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, da editora FEB. Estamos na segunda parte, que fala de Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. Hoje iremos ler o item 19, o escriba enganado. Vamos lá. Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo, em localidades diversas, em derredor do grande lago. Propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, chamado à restauração nacionalista. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações e, quando no santuário doméstico recebia visitas corteses e indagadoras, não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios libertários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. E aí? Foi assim que o escriba Datã se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas. Arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que revelavam os sofrimentos da raça na Assíria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia douto e perspicaz sobre o passado de Moisés e Araão na pátria dos faraós e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa no banimento sumário de todos os exploradores do templo. Depois de pormenorizada exposição que o Senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta: Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Sim, confirmou Jesus, sem comentários. Datã, extremamente logaz, prosseguiu:
Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente. Tenho o Levítico de cor para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar, sob pretexto de protegê-lo. Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom da voz, à maneira de denunciador comum, e anunciou sussurrante: tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas, untuosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado, e, ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos, pequena galeria de criminosos que, de imediato, precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos à custa de viúvas misérrimas. É um homem asqueroso pela sovinice a que se confia. O rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas, do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Naasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender a preços infames touros e cabras destinados aos sacrifícios, por intermédio de terceiros que lhe enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos, em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por eles assaltadas no último ano sabático. Nemrod, o zelador dos santos, tem 7 assassínios nas costas. Formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz, evadido da Síria. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Gad,
o fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-lhe os cofres de ouro e prata. Efraim, o levita, que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote, é político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor interrompeu-se, fixou-o com desapontamento e concluiu: Senhor, aceita-me no ministério, estou pronto. Informaram-me de que te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores. Renovaremos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo. Vamos ver o que Jesus falou. Datã, equivocas-te naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo, em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. O mestre, sereno e persuasivo, ia continuar, mas o escriba, eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Mensagem extraída do livro Contos e Apólogos, capítulo 30. Precisamos explicar, meus irmãos. As pessoas se multiplicam e Jesus não se engana. Deus não é enganado por nenhum de nós. E muito menos Jesus também, meus irmãos. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Não adianta se apresentar com voz calma e mansa se a sua finalidade não é de prestar assistência a homens e mulheres aqui neste plano, meus irmãos. Foi o que Jesus respondeu. Está aqui no livro, no roteiro de Jesus. Fiquem com Deus e vamos prestar bastante atenção nesta leitura, porque o que vemos aí é exatamente isso hoje em dia. Porém, Jesus foi muito claro, precisamos perdoar, ajudar aqueles que estão perdidos. Vamos em frente.